Obrigado, Ana. Irmãos, mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a Bezerra de Menezes, e vamos rogar amparo e proteção para que nós tenhamos, no transcurso dessa nossa reunião virtual, um entendimento maior sobre os grandes temas da nossa vida espiritual, os grandes temas da nossa jornada evolutiva rumo à plena felicidade. Graças a Deus. Irmãs e irmãos, é um prazer renovado retornar a esta casa, mesmo que de forma virtual, neste janeiro de 2022, reiniciando a nossa habitual jornada das terças-feiras de cada mês, quando essa casa bendita me dá a acolhida e permite dividir com todos essas noites inspiradas pela espiritualidade. Hoje eu proponho a todos fazermos uma reflexão em torno do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que tem por título Não Vim Destruir a Lei. Eu gostaria de falar especificamente sobre o subitem que se inicia no item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Por que me despertou interesse esse tema? Porque recentemente eu estive lendo alguns artigos sobre as grandes mudanças na matriz energética que o mundo já vem realizando e promete realizar. E dentre tantas coisas que eu li, um dos autores falava sobre a nossa evolução de uma espécie que queimava lenha para obter calor, passou a queimar carvão para obter calor, mas também para gerar vapor e movimentar máquinas. Entrou na era dos motores a combustão interna, tem motores elétricos e avança para obter energia de diferentes fontes. Falavam também sobre a energia elétrica, que era praticamente desconhecida na primeira metade do século XIX. Faraday, com o seu célebre experimento da espira de Faraday, quando ele induziu uma corrente elétrica em uma bobina de cobre ao introduzir um ímã natural no meio da bobina. Esse célebre experimento data de 1850 e pouco, é contemporâneo de Kardec, é contemporâneo do Livro dos Espíritos, 1857. Até ali não se conhecia eletromagnetismo, não se conhecia muito bem a eletricidade. Hoje, o mundo praticamente só se movimenta por conta da eletricidade. Nós estamos conversando porque temos eletricidade em nossas casas, porque os nossos equipamentos usam energia elétrica. E se nós formos olhar a nossa escalada como espécie, quando o nosso ancestral mais próximo, já Homo erectus, surgiu 300 mil anos atrás, de lá para cá, veja, são 300 mil anos de gênero Homo mais próximo de nós. 300 mil anos e energia elétrica, nós só conhecemos há coisa de cento e poucos anos. 170 anos, vai lá.
Sendo que usar mesmo, eu não precisei ir muito longe. No início do século XX, muitas casas não tinham energia elétrica. Eu acho que o Rio de Janeiro só teve eletrificação, só teve lâmpada elétrica nas ruas em 1900 e... foi depois da Primeira Guerra Mundial. Ou foi ali contemporâneo, talvez não, acho que em 1912, 1913 começou a eletrificação, a lâmpada elétrica na rua. Os irmãos já entenderam o que eu quero dizer. Nós fizemos avanços em, vamos lá, vamos estender, 200 anos, em 200 anos nós avançamos muito mais alucinadamente muito mais do que nós como humanidade havíamos avançado nos 300 mil anos anteriores. O nosso conhecimento, ele explodiu. E não só um conhecimento, como é que eu vou chamar? Um conhecimento formal, dentro de um campo de conhecimento filosófico. É um conhecimento transformado em prática, em conforto, em transformação da matéria, transformação da energia. A partir da energia hidráulica, aqui no Brasil nós produzimos energia elétrica. O mundo todo faz isso, mas aqui no Brasil, nossa matriz energética está muito baseada nas hidrelétricas, na energia hídrica, no potencial hídrico. Nós sabemos isso, estamos sentindo na pele, né, com as secas. Estamos agora transformando a própria energia solar diretamente em energia elétrica, através das células fotovoltaicas, e os avanços vão se sucedendo. Eu li recentemente que os painéis solares, eles tiveram, nos últimos 10 anos, um avanço e uma redução de custo que era esperada só ser alcançada em 2050. Em 10 anos, nós avançamos o que era esperado que nós avançássemos em 50. A velocidade com que nós estamos avançando em conhecimento no campo material é enorme. Moralmente, não estamos acompanhando todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo. E quando nós falamos da aliança da ciência e da religião, nós somente agora vemos que a humanidade começa a abrir os olhos para perceber que a religião, tanto quanto a ciência, são alavancas da inteligência humana. A religião, ela não apenas contribui com o capítulo moral que vai nos ajudar a colocar limites éticos em toda a pesquisa científica e nas aplicações do conhecimento que advém dessas pesquisas, mas a religião também abre um outro campo de observação que mais se aproxima da ciência, que é o descortinar desse enorme universal conjunto das leis divinas, onde forçosamente as leis materiais, as leis da matéria, elas estão incluídas. Quando se fala das leis de Deus, vem à mente das pessoas o decálogo mosaico, pelo menos aqui no Ocidente, né? Vem à mente das pessoas o decálogo mosaico.
Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar os dias santos e feriados, honrar pai e mãe, e por aí vai. Esse decálogo, ainda ele é só uma parte do conjunto das leis divinas ou naturais. É um conjunto de leis morais. O universo das leis de Deus abrange todas as leis morais, espirituais, materiais. E agora, com o próprio avanço da ciência, a ciência mergulhando no universo microscópico, no universo das subpartículas atômicas, começa a despertar para outras realidades, realidades que já eram descortinadas e frequentadas pelas religiões, notadamente religiões que, como o Espiritismo, já vinham observando todos os fenômenos psíquicos, mediúnicos, que rondam a humanidade ou que estão acompanhando a humanidade desde o início da nossa jornada como espécie. E aí eles se despertam. E começa a haver uma aproximação e os dois lados notam que não há incompatibilidade entre essas duas correntes de conhecimento. Elas se complementam, elas se completam, elas não são mutuamente excludentes. Pelo contrário, onde uma termina, a outra inicia, e vice-versa. Toda essa animosidade que alimentou as duas parcelas da humanidade que se dedicavam mais aos dois ramos do conhecimento, como nos diz Kardec, se originou em uma observação defeituosa da realidade. Uma observação que exigia um exclusivismo. Comigo está a verdade. Se não estás comigo, estás contra mim, estás contra a verdade. E essa fogueira de desarmonias, ela era alimentada por uma crescente intolerância, que não vou dizer não tinham as suas raízes, as suas justificativas. Houve excessos por parte de religiosos, não da religião, e eu gosto muito de separar, no fenômeno religioso, aquilo que é oriundo da humanidade e aquilo que é oriundo da divindade. Jesus, ele nos deixou dois mandamentos. Sintetizou a lei mosaica em dois mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Tudo que se acrescentou, ora, por boa fé, para nos ajudar a praticar as máximas cristãs, ora por conveniência e até por ignorância.
E aí religiões acabaram, sim, em vários momentos da história, sido instrumentos de perseguição, morte, guerra, atraso. Porque até o conhecimento, muitas vezes, foi travado pela religião. Todos conhecemos a história de Giordano Bruno sendo queimado na fogueira, porque falava coisas que para nós hoje são óbvias, o conhecimento já avançou, já temos comprovação sobeja disso, mas que a igreja não aceitava na época e fez Giordano Bruno arder na fogueira porque ele não quis se retratar, ele não quis retirar o que tinha dito. Galileu Galilei também teria ido parar na fogueira se não tivesse se retratado daquilo que ele acreditava, que ele sabia, que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra era redonda. Se ele não tivesse se retratado, teria tido o mesmo destino de Giordano Bruno, que falou coisas semelhantes. Então, meus irmãos, essa intolerância, ela gerou uma reação onde a incredulidade, ela assentou praça. E aí existe a onda contrária. Se antes tínhamos uma fé cega e a religião era dominante, mudamos rapidamente para uma incredulidade praticamente absoluta em qualquer tipo de existência espiritual dissociada da matéria e a uma incredulidade arrogante que não cogita sequer de analisar fenômenos que nós conhecemos muito bem, que se reproduzem diariamente nos mais diferentes rincões do planeta, que são os fenômenos mediúnicos ou fatos espíritas. E eu sempre cito como exemplo dessa incredulidade que não faz com que avancemos, uma reportagem que há muitos anos eu vi, em que uma emissora trouxe um especialista, um cientista da área médica para assistir a uma série de vídeos que foram gravados em sessões de efeitos físicos, sessões de cura, que aconteciam por meio da mediunidade de um médium de efeitos físicos domiciliado no interior de São Paulo, agora não me lembro exatamente que cidade. E a pessoa que analisava o vídeo fazia algumas perguntas. O repórter, o jornalista que acompanhava, ia respondendo a essas perguntas. Naturalmente, a primeira pergunta não, a equipe de filmagem ficou lá filmando o tempo todo. No ambiente, o ambiente era controlado, não houve entrada, saída de objetos, de pessoas, etc, etc. E nós tínhamos aqueles fenômenos todos físicos acontecendo. E aí veio o caso do cientista que disse, bom, também houve o acompanhamento de vários casos ali que foram tratados, não houve 100% dos casos curados, não houve cura completa em 100% dos casos. O índice de cura girou em torno de
50 e tanto, 60% de cura, etc, etc. Mas isso a gente pode atribuir a uma série de efeitos, porque, inclusive, muitas das pessoas que eram atendidas não se afastavam dos seus tratamentos convencionais com a medicina convencional. Mas o que me despertava mais atenção é o seguinte: tá bom, não tinha 100% de cura. Não tinha. Mas o trabalho, como era executado, ele acabava resultando em sangramentos. Se há um sangramento, possivelmente existe uma ferida aberta. Os instrumentos que eram utilizados eram as próprias mãos do médico e umas ferramentas toscas, em nada semelhantes a instrumentos cirúrgicos, e muito menos se tinha no ambiente com aqueles instrumentos a asepsia de um centro cirúrgico. De onde vinha o meu questionamento, que dizia assim: meu Deus do céu, eu não sou da área médica, eu não sou médico, eu sou de uma área completamente diferente, mas eu olho isso daqui, e se eu fosse médico, eu não ia estar preocupado, eu não estaria preocupado em apurar o índice de cura. Eu estaria preocupado em verificar o índice de não contaminação. 100% dos resultados ali não havia infecção posterior. Eu, como um ignorante leigo, eu disse para mim mesmo: opa, epa, eu não quero saber qual é o índice de cura. Eu iria me debruçar a estudar, principalmente se eu fosse um materialista convencida completamente, eu iria me debruçar em estudar como é que numa situação daquela não acontecia nenhuma infecção. Quando dentro de centros cirúrgicos, hospitais, infecção hospitalar é a coisa mais comum que tem. Tanto que a tônica hoje em dia é o quê? É tirar o paciente o mais rapidamente possível de dentro do ambiente hospitalar. Porque no ambiente hospitalar é onde existem condições mais propícias para uma contaminação. E tem toda aquela asepsia. Meu Deus do céu, se eu descubro como é que numa sessão de efeitos físicos se faz a asepsia tão completa, tão total, que não existe um caso de infecção pós aquela intervenção tosca, se eu descubro um negócio desse, eu fico rico, milionário. Vou ganhar, inclusive, um prêmio Nobel de medicina, ou de biologia, sei lá, de química. Mas não. Aquela pessoa, encastelada no seu grande saber, incrédula por definição, intolerante a qualquer outra demonstração que não seja aquela esperada dentro do campo da pesquisa das ciências naturais, ele diz assim: não, nem comentou, porque não havia infecção. Não interessa, não interessa. Esse tipo de intolerância, esse tipo de incredulidade está caindo. Pouco a pouco está desaparecendo. São, como diz Kardec, chegados os tempos em que a ciência e a religião elas se aproximam, em que o elemento espiritual cada vez mais é, entre aspas, descoberto pela ciência. As ciências da mente, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, elas avançam para reconhecer que cérebro, mente material e pensamento são coisas distintas.
Um reflete sobre o outro, mas não são a mesma coisa. Lá atrás, quando eu era garoto, uma das definições que eu encontrei de pensamento é que o pensamento era um produto do cérebro, da mente humana, mas a mente fisicamente falando. E essa era a definição plenamente aceita na década de 60, onde todos os pesquisadores, se não todos os pesquisadores, a maioria absoluta das pessoas que militavam nos diferentes ramos da ciência eram materialistas, se declaravam materialistas, na melhor das hipóteses, declaravam materialistas e agnósticos. Não ateus, mas agnósticos. O agnóstico é, olha, eu não tenho elementos nem para acreditar, nem para desacreditar. Mas vem evoluindo. As coisas vêm evoluindo. As coisas vêm evoluindo. E já há esse conhecimento. Já se chegou a essa conclusão. Olha, o pensamento é uma coisa, o cérebro, a mente material é outra coisa. A partir dessa evolução, o próprio pensamento entra na esfera da aceitação do elemento espiritual. E aí, os próprios pesquisadores que avançam nessa seara de explorar o pensamento, as suas origens, como ele se constrói, como ele modifica o nosso ambiente, eles passaram a se interessar por aquilo que eles chamaram de ciências ocultas e até pela religião. Porque eles identificaram em uma série de conhecimentos ancestrais, notadamente de origem oriental, que ali havia elementos muito ricos e racionais para justificar uma série de fatos associados com o pensamento. E desdobrando o conhecimento, avançando por essa fronteira do elemento espiritual, a própria ciência formal, a ciência material, as ciências naturais, elas conseguem, ou se inicia um processo delas entenderem que tudo reside num grande universo de leis imutáveis. Então, as leis, como já disse no começo da nossa conversa, que regem o espírito, elas são, tanto quanto as leis que regem a matéria, fragmentos ou trechos da grande lei divina ou natural, da grande e imutável lei divina ou natural. E quando também a religião ela se escoima de qualquer fundamentalismo, não tenta se esconder atrás de dogmas e permite o confronto de ideias, evoluindo o seu pensamento, essa lógica dos fatos, quando aceita pela religião, faz mesmo que a religião
ela se integre de vez à ciência e ela não possa ser desmentida, porque está completamente amparada numa lógica indestrutível. Essas relações entre a ciência material e a ciência espiritual, ela alavanca o conhecimento, faz com que a humanidade evolua aceleradamente numa seara onde ela ainda vem caminhando a passos muito lentos, a do avanço moral, da aplicação ética de todos esses conhecimentos espirituais. Aqui, ou perdão, conhecimentos materiais, aqui nós temos chegado com o avanço das nossas pesquisas e descobertas no campo material. É claro que essas relações que vão se estreitando entre a ciência material e as religiões e o conhecimento espiritual, ela sofre resistências. Resistência da parte das religiões, resistência da parte de uma ciência materialista e de filosofias, sistemas de conhecimento que são completamente baseados no materialismo e que, se abrirem mão do materialismo, pura e simplesmente perdem o sentido. Há várias correntes de pensamento filosófico que nós podemos identificar. Aqui nós não vamos ficar citando nenhuma, até para evitar qualquer tipo de discussão, mas todos nós conhecemos sistemas filosóficos completamente baseados no materialismo, em que, se nós retirarmos essa ideia da finitude do indivíduo, se nós estabelecermos, como nos dizem os espíritos, como nós identificamos em todas as pesquisas que a ciência espírita já fez, que o espírito é imortal, que há muitas jornadas, inclusive na carne, para os espíritos. Então, uma série de correntes materialistas, de pensamento materialista, muito imediatistas, elas perdem razão de ser. Elas perdem completamente o sentido. E aí, muitas pessoas que passaram a vida toda dedicadas a esses sistemas, elas vão fazer o que agora? Então, elas vão resistir. Elas vão resistir e procurar argumentação para rebater esse conhecimento que bate à porta. Mas também os religiosos, fundamentalistas principalmente, quando a ciência vem demonstrar com absoluta clareza alguma coisa que conflita com aqueles conhecimentos fundamentalistas, arcaicos, o que ela vai dizer? Não, isso está errado, porque se está no meu livro sagrado, não importa qual, se está no meu livro é como está no meu livro. Não importa a tua lógica, não importa o que você me apresenta. Não me importam os fatos, nem as provas. Eu não acredito. Eu não aceito. Me recordo de uma reportagem que eu vi, também há muitos anos atrás, foi uma reportagem gravada nos Estados Unidos, em que o entrevistador perguntava a um professor de biologia, que era um cristão fundamentalista, que inclusive fazia defesa da ideia
da origem da humanidade baseada no casal primitivo, Adão e Eva, que aceitava a cronologia bíblica, que botava a nossa existência surgindo há 6.000 anos atrás. Então, quando perguntavam para ele, mas o senhor é professor de biologia, o senhor dá aula de biologia, o senhor fala dos fósseis, fala de tudo isso, ele respondeu, sim, falo, eu sou obrigado, eu sou um professor de biologia, isso está aqui na ementa da disciplina, eu tenho que transmitir. Mas como é que o senhor consegue conciliar isso com as suas ideias fundamentalistas? Simples. Tudo isso que nós temos como provas são pistas falsas que o diabo espalhou sobre a face da terra para nos enganar e nos desviar do caminho de Deus. Então, veja, é um indivíduo que é um professor de biologia, ele leciona essa disciplina, ele leciona essa matéria apresentando esses fatos todos, e ele mesmo diz que isso tudo são pistas falsas que o diabo espalhou sobre a face da terra para enganar a humanidade e desvirtuá-la do seu caminho. Ou seja, é um contrassenso total, né? É um total contrassenso isso. E essas posições que chegam muitas vezes a serem ofensivas ao bem pensar são os bastiões de ignorância que resistem ainda a que se estabeleça uma relação harmoniosa entre as religiões e as ciências, entre os conhecimentos já auridos através das religiões sobre a vida espiritual e os conhecimentos que a ciência material colecionou a respeito do mundo corpóreo. Meus irmãos, a despeito de todas essas resistências, nós temos a lei do progresso, que estabelece para nós o fato inelutável de que todos avançaremos. Avançaremos em conhecimento, avançaremos em libertação de apetites físicos, avançaremos em práticas virtuosas, e essa lei do progresso, os espíritos também nos dizem, nos garantem, ela será, ou ela é o instrumento, a garantia, o princípio de que nada pode se opor ao avanço do conhecimento e ao estabelecimento das relações mais íntimas e produtivas entre o conhecimento religioso, o conhecimento espiritual e o conhecimento material. Vemos, ainda nos dias de hoje, pessoas que apresentam argumentos a favor de uma visão completamente destituída de Deus e completamente destituída de qualquer possibilidade da sobrevivência da individualidade à morte do corpo físico. Há algumas correntes materialistas que vão falar na sobrevivência de um princípio qualquer à morte do veículo físico. Mas ainda aí
não admitirão que existe um princípio espiritual. Essas correntes dirão que o que nós temos é uma outra forma de matéria. É energia que vem a ser uma propriedade da matéria. É energia. Energia que, como eu disse, é uma propriedade da matéria, está presente no mundo físico, não pertence a qualquer tipo de plano espiritual. E é por isso que eu, sempre que me refiro a esse ponto, chamo a atenção dos irmãos espíritas para que evitem definir espírito como energia. Perispírito é até razoável, porque perispírito é matéria. Perispírito é matéria quintessenciada. Se quiser chamar de energia. Mas muitos espíritas bem intencionados vão falar do princípio espiritual em si como uma energia. Coloquialmente falando, até pode ser. Em termos assim coloquiais, no sentido amplo, como uma forma alegórica para conseguir transmitir um pensamento, mas no sentido estrito, o espírito ele não é energia. O espírito não é energia. Não energia como está definido hoje. Porque o espírito não é uma propriedade da matéria. Nós temos o princípio material e o princípio espiritual. O espiritismo, ele é dualista. São princípios diferentes que atuam um sobre o outro, mas que não dependem um do outro. Na verdade, o princípio material ele depende do princípio espiritual para animá-lo. Mas pode existir matéria sem qualquer tipo de princípio inteligente associado. Não tem muito sentido, mas pode. Agora, princípio inteligente também pode existir sem princípio material associado. São duas coisas e elas agem uma sobre a outra, mas são dois princípios distintos e isso caracteriza o dualismo do espiritismo. Nenhum espírita deve se confundir acreditando que, desencarnando, que sobrevive é uma energia que nos habitava. Sobrevive o nosso espírito, a nossa individualidade, com todos os atributos positivos e negativos. Continuamos a nossa jornada como espíritos, espíritos sempre eternos. Não somos eternos, somos sempre eternos. Um dia fomos criados por Deus, mas a partir do momento em que fomos criados, nós não mais desapareceremos. Isto é o que está posto não só na doutrina espírita, mas em toda a doutrina espiritualista. E mesmo aqueles que não acreditam em reencarnação, eles dirão, a alma é eterna. Ou a alma é sempre eterna. A alma não perece jamais. Então, nós temos dois princípios distintos, claramente distintos. E não podemos ser enredados num conhecimento ou em expressões que levem nossos interlocutores a entender que o que sobrevive à matéria é um outro estado da matéria. É muito mais do que isso. É muito fora
desses limites materiais. Então, irmãos, nós vamos caminhando para a parte final dessa nossa conversa, fazendo aqui uma recapitulação geral do que nós dissemos. Ciência e religião, as duas são alavancas do conhecimento humano. E abro até um parêntese, é preciso reconhecer que durante longuíssimo período da humanidade, todo o conhecimento que chegava à humanidade era por vias da religião. Os próprios livros que falavam da origem do mundo, dos seres vivos, eram livros religiosos, eram livros ditos sagrados. Então, desconsiderar tudo que a religião já ajudou a humanidade a avançar é uma prova de intolerância e até de falta de conhecimento. Então, ciência e religião, as duas são alavancas da inteligência humana. Todas as leis, materiais e espirituais, todas estão contidas na lei divina natural. São todas elas capítulos específicos da grande lei universal. Não há incompatibilidade entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso. Essa incompatibilidade ela só surge por conta de uma observação defeituosa da realidade e por sentimentos de exclusivismo que brotam em corações e mentes de pessoas que não querem perder os seus respectivos status diante da sociedade que frequentam, da congregação que eles lideram. Incredulidade e intolerância têm sido os instrumentos utilizados para erguer o muro que separa a ciência da religião, e vice-versa. Contudo, são chegados os tempos em que as duas vertentes de conhecimento devem se aproximar. Elemento espiritual, conhecimento das leis espirituais, e o conhecimento das leis materiais, como já disse, são capítulos das imutáveis leis divinas ou naturais. E elas se complementam. A religião que aceita o avanço do conhecimento humano e entende a demonstração das provas que são postas diante dela, é uma religião que não vai desaparecer jamais, que não pode ser desmentida porque ela integra o próprio conjunto dos conhecimentos científicos. E a ciência que busca na religião explicações para aqueles fatos que ultrapassam as fronteiras da matéria é a ciência que se fortalece e decisivamente alarga as fronteiras do conhecimento. O que une ciência e religião é o sincero desejo de avançar no conhecimento sobre as leis que regem o universo espiritual, o universo material ou corporal.
E o que une ciência e religião é descobrir as relações de um plano sobre o outro, de uma dimensão sobre a outra. Resistências teremos por parte do fundamentalismo religioso e por parte do materialismo. Mas a lei do progresso vai fazer com que todas essas arestas que se levantam sejam desbastadas, aplainadas e a roda do progresso avance inexoravelmente para toda a humanidade. Meus irmãos, com isso, eu vou encerrando aqui a nossa conversa, convidando a todos para que leiam o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo e, especialmente, dediquem uma atenção ao item 8, onde tudo o que nós aqui comentamos está posto de uma maneira muito clara pelo codificador Allan Kardec. E, naturalmente, cada irmão que faça a sua leitura no recesso do seu lar individualmente vai identificar um ponto que nós não abordamos aqui. Vai identificar algum tipo de ideia ou conceito que está mais em linha com a necessidade presente do irmão ou da irmã. Então, não percam a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, Aliança da Ciência e da Religião. E assim, meus irmãos, eu, com muito peso, vou deixando vocês e devolvendo a palavra à nossa irmã Ana. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais por essa noite de estudos.